Boa noite, boa noite. Gratíssimo pela presença dos amigos, parceiros, colegas, alguns de vida inteira, super importante. Eu preparei aqui um depoimento, mais que qualquer outra coisa, para falar sobre o livro, sobre as coisas relacionadas ao livro, mas que não estão no livro. Então, eu queria começar fazendo, enfim, contando algumas curiosidades do que me levou a escrever esse livro. E aí depois eu apresento ele, faço uma leitura aqui do índice, como manda o figurino. Queria deixar vocês à vontade, acho que tem mais cadeiras ali, vamos se aconchegando, porque é um bate-papo. Quem quiser interromper, que fique à vontade. Temos amigos, colegas ilustres, importantíssimos para o ecossistema. Então, fiquem à vontade para interferir, para perguntar, para falar. E aí eu queria começar falando em que momento eu percebo que valeria a pena escrever um livro. Onde que eu parei para falar, cara, agora vale a pena, eu tenho uma história para contar. Eu vou me dedicar, eu vou pesquisar, eu vou me aprofundar, eu vou estruturar o pensamento, eu vou organizar o que eu acredito para compartilhar. Esse momento foi quando eu vendi a minha empresa, quando eu vendi a startup que a gente tinha se associado com pesquisadores na Universidade Federal, pesquisadores incríveis na Universidade Federal do Amazonas, que eram especializados num determinado tipo de algoritmo focado em e-commerce. A gente começa a transformar essa pesquisa pura, mas aplicada em produto, o produto inserir no mercado, montar o time e fazer toda a jornada da startup. A gente fez isso em 5, 6 anos. Crescemos muito. Em determinado momento a gente tinha uma fatia grande do mercado de e-commerce brasileiro rodando nos nossos algoritmos. E nessa jornada, o meu papel, eu tinha muitos sócios, acredito muito em ter sócios, em ter muitos sócios. Acho que é da essência do modelo da startup, é você ter bons sócios complementares. E a minha responsabilidade desde o início sempre foi garantir que a empresa, que a nossa empresa, que a startup, tivesse pronta para conversar com investidores a qualquer momento. Então, a qualquer momento que os investidores quisessem conversar com a gente, a qualquer momento que a gente recebesse propostas de compra e venda, de fusões, de aquisições, como que a gente poderia estar preparado para aproveitar aquela oportunidade e fazer de fato a jornada da startup escalar. E aí a gente faz isso, recebemos uma proposta de uma empresa de capital aberto e passamos pela famigerada due diligence, né? Que nada mais é do que uma auditoria realizada especificamente para um momento de compra e venda de uma empresa. E aí aquilo era a prova maior que eu teria, né, 5, 6 anos depois, e a gente passa sem nenhum comentário. Teve uma situação engraçada, né, porque a empresa, a base era em São Paulo, eu pego o avião do Rio para São Paulo depois de 2 meses deles analisando a empresa, foi menos, 30, 45 dias deles analisando as empresas, pedindo todo tipo de documento, estava tudo num link. Eu falava, não, eles pediam um documento trabalhista, tributário, propriedade intelectual. Não, mas está no link que eu enviei no primeiro dia. Aí o pessoal achava no link. Aí depois desses 30 dias do pessoal pedindo documento, eu dizendo, não, está no link, eu já mandei o link, está no link. Eu vou a São Paulo para receber o feedback. Dizer, olha, e aí? Passamos na auditoria, está tudo certo, não está tudo certo? Eu já trabalhei em escritório grande de advocacia, a turma só se reúne às vésperas da reunião, aí vem o time trabalhista, vem o time tributário, a reunião está marcada para as 11, eles se reúnem às 10, 10h30,
e para dizer quais são as questões. Nisso eu já estou no voo, eu já estou saindo do Rio, fui para São Paulo. E aí quando eu chego em São Paulo, chego na reunião, tá um constrangimento danado. Aí eu falei, ih, rapaz, deu ruim, complicou aqui, deu água. E aí o pessoal, muito constrangido, falou, olha, não, é porque está tudo certo. Na verdade, você não precisava nem ter vindo. A gente se reuniu aqui, a equipe trabalhista, a equipe intelectual, a equipe tributária, a equipe societária, a gente se reuniu e está tudo ok. Você quer um cafezinho? Eu falei, não, eu quero uma champanhe. Traz uma champanhe. E aí, enfim, então nesse momento eu vi, caramba, tem uma prática, tem um método, tem alguma coisa que a gente fez ao longo desses 5, 6 anos que deu certo. Parte dessa operação foi eu receber e ficar um tempo bloqueado sem poder trabalhar por conta de confidencialidades, etc. Eu resolvi mergulhar na vida acadêmica, que sempre gostei, para transformar aquela prática, como diria Camões, conhecimento de experiência feito, num método que fosse robusto o suficiente para ser replicado, para ser compartilhado com outras empresas e startups no Brasil. E aí a pergunta principal do livro é o seguinte, uma startup ela tem como objetivo desenvolver um modelo de negócio que seja escalável, desenvolver uma tecnologia que seja escalável, desenvolver uma estratégia de comunicação e marketing que seja escalável. Mas como é que você desenvolve o direito brasileiro para ser escalável? Como é que você faz esse ambiente hostil que é o Brasil para negócios? Como é que você faz uma empresa startup frágil no seu início, intensiva em conhecimento? Como é que você desenha e estrutura e organiza os aspectos jurídicos, legais, institucionais? Como é que você faz isso para ela escalar? Então, não é também sair organizando tudo, gastando tempo e dinheiro sem ela estar pronta para crescer, mas ao mesmo tempo não deixar nada para trás, não deixar nenhuma lacuna. O jargão do mercado é deixar os esqueletos no armário. Então, como é que você faz para se organizar sem deixar nenhum esqueleto no armário? Então, a pergunta principal do livro é como você faz o direito escalar. O primeiro passo, claro, foi fazer esse mapeamento. Olha, então qual é o mapa? E aí a gente gerou aqui esse pôster, essa mandala, deram vários nomes, e aí tem 2 que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje sobre esse mapeamento, mas esse mapeamento é o trabalho original. Então a minha contribuição para o ecossistema nesse livro, gente, por favor, a minha contribuição original, né, é esse mapeamento, né? E aí eu vou explicar para vocês a lógica do mapeamento, mas antes eu queria contar algumas historinhas. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele aqui para vocês ficarem vendo. Será que vai dar certo? Então eu já sei de cor, vocês vão ficar olhando ali, eu vou navegar, vou conduzir o olhar de vocês pela imagem, mas antes eu queria contar 2 historinhas que eu ouvi quando eu mostrei. Essa é a versão 21, essa é a versão 21 desse mapeamento. Então teve a 1, teve a 2, teve a 3, teve a 4. No livro a gente mostra cada uma dessas etapas, no site também. Mas tiveram 2 feedbacks que eu achei incríveis. Uma foi do meu orientador no mestrado
na FGV, onde eu fiz de fato esse mapeamento. Professor Leandro Molhano, que vira-se ao ver o primeiro desenho e fala: pô, João, estava lendo o teu texto, estava olhando para a imagem, cara, quanto mais eu lia, mais eu olhava para a imagem, mais eu tinha a sensação que era uma teia de aranha, que o empreendedor vai avançando e vai se enroscando, vai se apertando e aquele negócio vai sufocando. Eu falei, cara, é isso, é uma teia de aranha. Mas como é que você aprende a andar numa teia de aranha como se a aranha fosse? Como é que você navega, porque essa é a realidade, né? O mapeamento traz o Brasil como ele é. Então, como é que você navega, ainda assim sendo uma teia de aranha, como é que você navega por essa teia como se a aranha fosse? Então, o objetivo do livro é apresentar esse caminho, é dizer, olha, o ambiente é hostil, existe o custo do Brasil, é real, mas como é que a gente pode lidar com ele? Como é que a gente pode ter uma estratégia? Então, o livro oferece isso. Então, essa teia de aranha me marcou. O outro ponto foi um dos meus primeiros mentores na vida profissional, um grande escritório de advocacia. Nos primeiros 5 anos de vida profissional, foi um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, em direito societário, comercial. E o sócio fundador, eu fui perguntar a opinião dele, fui mostrar o trabalho, etc. E ele virou e falou, cara, olhando assim para o desenho, olhando assim para a mandala, ele olhou, cara, se lá nos Estados Unidos é o Vale do Silício, isso aqui é o Vale do Suplício. E eu achei ótimo, porque realmente você tem que lidar com todas essas questões, e o ambiente, o ecossistema ainda não tendo amadurecido o suficiente para a gente. Então essas são duas coisas que me marcaram nesse mapeamento, que é, a meu ver, a maior contribuição do livro, além, claro, do passo a passo. Então o mapeamento é a fotografia e o livro é o filme. A gente foi fatiando, e aí eu queria explicar para vocês como fazer a leitura dessa imagem. Então ela é para ser lida de dentro para fora. E aí os perímetros do círculo que vai, né, verde, amarelo, na verdade amarelo, verde, tem 4 perímetros bem definidos que representam o ciclo de vida de uma empresa de startup. Então o ciclo de vida de uma empresa de startup, e aí isso eu não inventei, isso já está mapeado, tem projeto Genoma na Califórnia, enfim, você tem, a turma analisou muitas empresas de startup e falou, olha, tem um ciclo de vida que se repete nas empresas de startups. E a gente adotou esse método. Que método é esse? Tem a fase de ideação, que é Steve Jobs e Steve Wozniak lá na garagem, pensando em como fazer a Apple, o MacBook, etc. Que é esse primeiro perímetro amarelinho na imagem. Depois você tem a fase de prototipação e validação. Depois, se você prototipou, se você validou, você tem um período de eficiência. Como é que você se organiza, tem eficiência antes de escalar. Esse é um dos principais momentos onde as startups quebram e quebram grande. Por quê? Porque elas ficam na ânsia de escalar, de crescer rápido, mas o produto ainda não está redondo, ainda não tem eficiência. Aí quando escala ou acha que escalou, vendeu, não consegue entregar, a operação ainda não está redonda, quebra. Então essa fase da ideação, depois prototipação, validação, você tem a fase de eficiência e depois você escala, que é vender. Porque você já tem a tecnologia madura, porque você já tem os modelos de negócio, porque você já tem time. Então esse é o ciclo de vida. Então olhando a partir do centro da mandala, você tem o primeiro perímetro, ideação, depois prototipação, validação, eficiência, escala, eficiência e escala. Então, simplifiquei, botei 4 fases. O projeto Genoma tem outras fases. E a partir daí eu falei, então tá bom, então essa é a jornada, esse é o ciclo de vida da empresa startup.
Aí eu comecei a fazer um mapeamento de quais as áreas estratégicas, do ponto de vista jurídico, institucional, legal, que nessa jornada é importante ter conhecimento. E aí são as pizzas. Então tem 6 pizzas: primeira, sociedade; segunda, financeiro, propriedade intelectual, questões trabalhistas, questões tributárias e o dia a dia operacional. Então, você tem o ciclo de vida, você tem as áreas estratégicas e aí você tem essas 88 bolhas, que são os aspectos jurídicos envolvidos nessa jornada, distribuído dentro dessas áreas estratégicas. Legal. Só que vocês estão vendo a 21ª edição. O que são 6 áreas estratégicas já foi 11, já foram 11, já foram 9, já foram 7, aí foi ajustando, aí você vai modelando para entender. Contratos. Contratos é uma área ou contratos permeia todas as áreas? Então, em algum momento, contratos foi uma área estratégica, depois eu vi, não, o contrato está em todas as áreas, não dá para isolar contrato. Então, a lógica não é matemática, a lógica é conceitual. A ideia não é uma equação, a ideia é um conceito, é um mapa, é uma estratégia. E a gente mapeou essas bolinhas ou essas bolas que são os aspectos jurídicos na jornada da startup. Eles chegaram a ser 94, depois eu reduzi para 90, e aí eu falei, cara, eu preciso fechar um número, mas como é que eu fecho um número? Não é uma equação matemática, é um conceito, é uma percepção. E aí eu optei, vocês podem ver aí, está listado embaixo, são 88 aspectos mapeados. Mas por que 88 não 89? Porque 88 é o número que mais representa o infinito. Então, para fazer referência ao infinito, então para dizer simplesmente, olha, isso aqui é um roadmap, mas não se basta. Né? Você, dentro da sua realidade, dentro da sua empresa, você tem que ter a percepção do teu olhar a partir desse framework, a partir desse mapa, mas só você sabe de fato quantas bolhas, quantas bolas vão ter na sua empresa, ou na empresa que você vai investir, ou na empresa que você está assessorando, mentorando, na startup, no caso. Então a gente colocou 88 itens para destacar de que, olha, não é matemático o negócio, é importante estar atento para isso. E a partir daí, a gente teoriza. Então, a primeira parte do livro, e agora vou explicar um pouco como o livro está organizado. Eu optei por fazer uma primeira parte, um preâmbulo introdutório que traz, né, enfim, eu me dediquei alguns anos num ambiente acadêmico, no estado da arte, que eu tive acesso a grandes professores, pesquisadores, livros, conteúdo, enfim. E aí mergulhei numa parte teórica conectando com a economia do conhecimento, conectando com por que a startup, que é esse fenômeno econômico recente, por que a startup é um bicho diferente? Por que ela não é simplesmente uma empresa? E aí eu começo a traçar nessa parte teórica o que eu acredito seja as bases para uma nova ciência jurídica relacionada às startups, para uma nova matéria dentro do contexto das ciências jurídicas específica para as startups. Para mim, a startup não é simplesmente uma pequena empresa. A startup também não é uma grande empresa. O que significa a startup? Para mim, o que significa é a jornada. Se você está se dispondo diariamente a fazer algo intensivo em conhecimento para crescer muito rápido, num curto intervalo de tempo, crescer, escalar exponencialmente, e aí esse escalar exponencialmente é interessante, porque escalar é você crescer verticalmente, mas eu posso crescer verticalmente um andar, não é isso. Startup você tem que crescer verticalmente o prédio inteiro, então você escalar exponencialmente, então você tem que ano após ano
ter um crescimento agressivo, ter um crescimento, ou se propor a ter um crescimento agressivo. Legal. Então eu faço, tem esse preâmbulo que eu conecto com a economia do conhecimento, que eu conecto com esse momento pós-industrial, que a gente fala de propriedade de dados, que a gente fala de LGPD. Inclusive é curioso, porque LGPD veio agora mais recente. Eu venho trabalhando já nesse mapeamento no livro já há alguns anos. E aí surge a LGPD. O que a gente faz? Caramba, olho para o mapeamento, olho para a mandala, tem que inserir aqui esse negócio. Nossa, é um paradigma, né? E aí a gente faz, dentro do preâmbulo, a gente explica esse paradigma e a gente insere uma marcação, e aí não sei se vocês perceberam que eu não falei sobre esse anel azul. Então a gente começa, não, mas calma, a LGPD está na startup inteira, questões trabalhistas, questões comerciais, questões relativas à tecnologia. Então como é que eu represento isso? Eu vou dizer que não. Aí a gente pegou e fez esse anel azul conectando todas as áreas estratégicas, as 6 áreas estratégicas, para basicamente dizer o seguinte, 100% das áreas relacionadas a uma empresa startup tem que estar alinhado com um novo paradigma da privacidade de dados, da proteção dos dados pessoais dos usuários. Então é simples, a mensagem é simples. E aí a gente inseriu nesse negócio. Então essa é a parte teórica, tem 30, 40, 50 páginas do livro, bem teórica, onde eu vou, qual é a essência da startup? O que diferencia uma startup? A startup ela tem transitoriedade societária. A startup ela vive num ecossistema de co-opetition, de colaboração e competição. Ela fomenta a esquizofrenia operacional. O que é a esquizofrenia operacional? A gente explica. Então a gente teorizou como uma provocação para ser as bases de um novo contexto jurídico, de um novo tema a ser estudado. A gente deu uma provocação teórica. Legal. A partir daí, eu vou buscar a origem da empresa startup. De onde vem? É um fenômeno econômico recente, há 10, 15, 20 anos não existia na nossa realidade. Poucos conhecem há mais de 10, 15 anos a realidade de uma empresa startup. Então é um fenômeno econômico recente, é algo recente. Quando o Lamy Filho e Bulhões Pedreira pararam para escrever a lei das SA em 1976, não existia startup. Eles não pensaram na startup ao redigir uma tremenda de uma lei. Talvez uma das melhores leis que o Brasil tem. De onde vem? Qual é a origem? Qual é o DNA? Qual é a árvore genealógica da empresa startup? Tem gente que defende que as naus, quando saíram, se lançaram ao mar de Portugal, Espanha, Inglaterra, em busca do novo mundo, que aquilo já seria, na essência, o que hoje chamamos de startup. Por quê? Porque vão 40 naus para um desconhecido e voltam 2, quando voltam carregadas, e aquilo é o unicórnio da época. Eu acho que não. Eu acho que é uma forçação de barra tremenda. Acho que a gente consegue fazer um mapeamento mais racional, mais direto, quando a gente entende o esforço americano para ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então, quando os Estados Unidos derrama um dinheiro muito grande em cientistas, em professores, em pesquisadores, entre 1942 e 1945, para fomentar a inovação de guerra. A gente precisa ganhar guerra, inovação é um negócio importante. Pegaram, convocaram as principais mentes, os principais intelectuais, e falaram, olha, você aqui aí desenvolveu bota de borracha, não existia, desenvolveu capacete mais resistente à bala, que não resistia e que virava panela depois, enfim, inovação. E bomba atômica, e quebraram o Enigma, o código Enigma. Então tinha um investimento como nunca tinha acontecido antes na história para se ganhar a guerra, e se ganhou a guerra. Se ganhou a guerra e a inovação foi muito importante para se ganhar a guerra. Mas ganhou-se a guerra, e aí fazer o que agora?
várias pesquisas no estado da arte, muitas próximas de terminar e virar produtos, equipamentos, coisas incríveis, mas o governo americano falou, olha, não, acabou o dinheiro aqui para isso, a gente precisa reconstruir a Europa, eu vou emprestar o dinheiro para a Europa, está todo mundo liberado, obrigado, tchau. A iniciativa privada, junto com esses professores, pesquisadores que tinham sido convocados, falou, opa, não, peraí, então vamos colocar aqui, vamos financiar essa pesquisa que já estava no caminho, vamos financiar essa inovação que já estava acontecendo, porque isso tem uma utilidade não só para a guerra, mas para a sociedade. E isso aconteceu. Então, entre 1945 e 1955, você tem algumas pessoas, uma delas é um cara chamado professor Jorge Doriot, na verdade ele ganhou o apelido de General Doriot, porque ele foi convocado pelo exército americano para gerir os processos de inovação. Ele era um professor da Universidade de Harvard, da Universidade de Negócios, da HBS, da Business School. Foi lá, trabalhou no exército, ganhou o apelido de general, mesmo, enfim, não era general, era um professor. E esse é um nome para ilustrar, tiveram vários outros, em várias outras universidades, nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que fizeram esse movimento. Falaram, olha, não tem as pesquisas aqui, não vamos deixar morrer não, vamos conversar com a iniciativa privada, com os investidores da época que não investiam em inovação, que eram investidores clássicos, muito parecidos com o que a gente tem aqui, e que começaram a investir naquelas pesquisas que depois se transformaram em empresa e que aí 10, 15 anos depois viram as maiores empresas do mundo. Então, na década de 60, 70, essas empresas viram das maiores, começam a virar, esses investimentos começam a virar as maiores empresas do mundo e começam a dar retornos nunca antes vistos na história para os investidores, para os envolvidos. Então, para mim, essa é a origem do que hoje a gente chama de empresa startup. Para mim, é desse momento, é dessa questão social, tanto que a introdução do livro é a startup é um esforço de guerra. E é mesmo. Né? Hoje, claro, guerra aí já no sentido lúdico, mas a origem da startup é um esforço de guerra. Então a gente fala sobre isso para ir buscar conceitos e definições para falar de valores e cultura antes de mergulhar no segundo capítulo, que é o capítulo prático. São só 3, tá? O capítulo prático. Então, a gente fez um mapeamento, que é a mandala, que é a fotografia. No capítulo A Prática, a gente descreve o filme. A gente fala, olha, o que deve ser feito quando você está na fase de ideação? O que você deve se preocupar em cuidar? Aí está lá. O que você deve se preocupar na fase de prototipação, na fase de validação e na fase de eficiência? Então a gente pegou o mapeamento e a gente fez o filme. A gente foi desenhando o passo a passo e aí tem um aspecto manualístico. A gente de fato quer ter um impacto didático no ecossistema, a gente quer de fato oferecer uma metodologia, então a gente fez um passo a passo desse contexto. Para desaguar no terceiro capítulo, que é o índice. O índice é o quê? Olha, sua empresa é uma empresa startup que se adequa aqui nos aspectos teóricos que a gente ilustrou no capítulo 1. Você se identifica com o mapeamento que a gente fez e você está seguindo o mapeamento. Você leu a parte prática e a parte prática está te ajudando do dia a dia. Legal. Então, calcula teu índice. Calcula o índice Startup Law da sua empresa. O que o índice prevê? O que o índice sugere? O índice sugere o seguinte: segurança jurídica e eficiência jurídica. Por quê? Porque a ideia não é você, Steve Jobs e Steve Wozniak estão na garagem, aí encontraram o meu livro, e aí, cara, agora a gente vai fazer tudo que o livro manda. Agora, nesse momento, a gente vai começar a fazer todos os aspectos que estão mapeados. Não é isso, não é isso. Então, é fazer a coisa certa no tempo certo. Porque se você começar a fazer um monte de coisa que não está no tempo certo, é ineficiência. Você vai perder tempo e dinheiro
e vai deixar de focar no que interessa, vai deixar de focar na atividade fim. Então, o que a gente está defendendo aqui também não é tem que se preocupar com todas as questões e essa é a prioridade da empresa startup. Não é isso. A prioridade da empresa startup é a inovação, é o produto e o serviço inovador final oferecido que tem que escalar. Mas a empresa startup não pode ser só isso. Ela tem que ter o meio-campo e a retaguarda. E aí a gente fala, o livro é sobre o meio-campo e a retaguarda para trazer eficiência, para se fazer a coisa certa no momento certo. E segurança jurídica, porque se você cresce muito rápido, se você avança nas etapas do ciclo de vida e você não lida com as questões jurídicas ao longo do caminho, isso te deixa com muita insegurança. Você pode chegar e descobrir que você tem um passivo tributário, que você tem questões... Tem gente que se acha sócio, mas não está na sociedade, não faz parte... Obrigado. Não faz parte da sociedade, mas se acha sócio, né? Assim, não está no contrato social assinado formalmente. Isso cria uma vulnerabilidade muito grande para a empresa. Então, como você passar por esse ciclo fazendo as coisas certas no tempo certo. Se você fizer isso, o teu índice vai ser 0. A nota máxima do índice é 0. Por que 0? Porque 0 é o ponto de equilíbrio. Então, se você avançar muito rápido, você vai ganhar pontos. Isso não é bom. O índice mostra isso. Se você não fizer as coisas, né, avançar muito rápido, fazendo as questões jurídicas todas, isso é ineficiência, o índice mostra o ponto, isso não é bom. Se você deixar de fazer coisas, você avançou na empresa, o produto é inovador, você cresceu e tal, mas você deixou de tratar algumas questões relevantes na vida jurisdicional, isso te dá pontos negativos que também não é bom. Então, a lógica do índice não é bom nem avançar, ganhar pontos positivos, nem deixar de avançar, ganhar. Você tem que caminhar no equilíbrio. E o índice sugere isso. O lugar de visão, o lugar de sonho que a gente gostaria é que o BNDES, a FINEP, os investidores, fundos de investimentos privados, editais de pesquisa, no processo de avaliação das empresas, então o edital da FINEP, do BNDES, do Porto Digital, do São Pedro Valley, de todos os parques tecnológicos Brasil afora, que a turma colocasse uma cláusula, duas linhas no edital, dizendo assim, qual é o seu índice Startup Law? Qual é o seu índice da Mandala? Como é que você está tratando isso? Que aí eu acho que isso traz uma maturidade. Eu acho que isso fomenta que as empresas trabalhem sua governança, trabalhem sua segurança, trabalhem sua eficiência institucional jurídica para dar certo. Para na hora que você crescer, receber uma proposta, na hora de fato colher os frutos, você está organizado, você ter feito o dever de casa. Então esse é o índice. E aí, por fim, a gente criou 8 ferramentas para ajudar a implementar, a cumprir essa jornada com louvor. Por quê? Porque, por exemplo, uma das ferramentas é uma lista de due diligence desenhada especificamente para empresas e startups de tecnologia digital. São 30 páginas. São 30 páginas. Falei, não, peraí, calma. Não faz sentido, aí isso está disponível no site para download. A outra coisa tem uma planilha de Excel que você vai preenchendo e calcula o teu índice. Isso é outra ferramenta. No site a gente mapeou quais são as instituições no Brasil que disponibilizam modelos de contrato social, de contrato comercial, de contrato de tecnologia, de modelos de acordos de sócios, de propriedade intelectual, de modelos disponíveis online, templates disponíveis online que tratam desses 88 pontos.
Então, é o que a gente está chamando de melhores práticas. Aí tem lá, Anjos do Brasil oferece isso, Porto Digital oferece aquilo, BNDES. Então, coisas que já estão prontas, que podem ser utilizadas e ajudar muito na jornada. Então, isso é outra ferramenta que a gente propõe. O outro é um guia para crise. Então, estourou uma pandemia, estourou o subprime, estourou alguma crise que vá além da realidade da empresa, da startup. O que eu faço? Então, a gente tem um roteirozinho para quando estoura a crise. E aí tem outras ferramentas aqui, que são esses 8. Tem uma importante que eu gosto muito, que é o papo reto. Papo reto. Que quando a empresa está começando, você tem um instrumento que é o acordo de sócios, né? Quando os sócios sentam para, olha, vamos agora fechar aqui os nossos acordos de sócios e tratam de questões muito sensíveis. E todo mundo, mas é muito difícil fazer um acordo de sócios. Não é difícil fazer um acordo de sócios. Difícil é ter as conversas necessárias para resolver as questões que vão ser escritas no acordo de sócios. Então, o documento jurídico não é o problema é a conversa entre os sócios. Quem vai se responsabilizar pelo quê? Quem vai estar de segunda a sexta, sábado, domingo e feriado aqui? Então, quem vai ter quanto de participação societária, de remuneração? Então, essa conversa é difícil. Depois, colocar no papel é fácil. Então, a gente criou um roteirozinho de 25 pontos, que eu chamo de papo reto para o acordo de sócios. Então, se os sócios conversarem sobre esses 25 pontos, escrever o documento jurídico é moleza. Então, esses são as 8 ferramentas. Para encerrar, eu queria apenas dizer que faz parte da jornada da startup ela fechar, ela não seguir seu caminho. Por quê? Porque é uma estratégia de inovação. Porque quem se dispõe a colocar uma startup de pé sabe que o mais provável, inclusive, é que ela não dê certo. E isso não é problema, isso não pode ser problema. Isso faz parte desse fenômeno econômico recente chamado startup. Então, antigamente no Brasil, quebrava uma empresa, fechava uma empresa, fulaninho roubou, fulaninho é bandido, fulaninho não. No contexto das empresas startup, faz parte ela não conseguir escalar. Tentamos, inovamos, pivotamos, mas não conseguimos no terceiro ano crescer muito para o quarto, do quarto para o quinto também não crescemos um pouquinho, estamos no verde, mas ela não escalou, ela deixou de ser uma startup, a gente prefere fechar do que andar de lado. Isso faz parte da essência da startup. Por que eu digo isso? Porque da mesma forma que a gente desenhou, mapeou, criou uma estratégia para a startup escalar, a gente também oferece um caminho para ela fechar com segurança e com eficiência jurídica. Então, como é que você faz a empresa, a startup fechar sem destruir a vida pessoal dos sócios que estão envolvidos naquela empresa, que é algo, historicamente, faz parte do contexto brasileiro. Você ter uma empresa que fechou, você fica com várias pendências para o resto da vida. Isso não é legal, isso atrapalha muito a inovação. Mas beleza, é o que temos aí. O que a gente faz? A gente se prepara, tanto para escalar quanto para fechar. Então também tive essa experiência, também tive que fechar 3 startups antes de fazer a jornada. E aí, essa experiência do que você deve tratar, como você deve lidar com essas questões, faz parte do livro e faz parte da realidade, da essência da empresa startup. Então, não é só escalar, é também ter a segurança e a eficiência jurídica de fechar, se for o caso. Cara, e no mais, o livro está numa linguagem fácil, sem juridiquês, para os amigos engenheiros, designers, administradores, gestores, psicólogos, para todo mundo que tem interesse em navegar no ambiente de inovação. A gente fez isso. Agora, com referências bibliográficas acadêmicas muito parrudas, né? Então, me dediquei do ponto de vista acadêmico, intelectual, e tem muitas referências para quem quiser ir além do que o livro propõe.
eu sugiro olhar as notas de rodapé, que são notas de rodapé, fui buscar as melhores, desde referências de prêmio Nobel até os Founding Fathers aqui no Brasil do ecossistema de startup, de tecnologia. Então, tem esse material. E é isso, gente. Espero que gostem, espero que tenham, que contribua, que fomente, que ajude e que vocês divulguem aí para a rede de vocês. Muito grato, obrigado pela presença. Fico aberto aí se alguém quiser perguntar, se alguém quiser fazer algum comentário. Vou provocar aqui os amigos que são do carteado, a colega advogada, que também entende bastante do contexto. Fiquem à vontade. Hoje a ideia é ser um bate-papo. Desculpa aí, me alonguei, mas né, são mais de 5 anos pensando e escrevendo esse rapaz. Obrigado, gente.